Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vladier Oliveira, muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de número 13 da disciplina de Matemática 1. Nessa aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre função quadrática, que também é conhecida como função do segundo grau. O objetivo da aula de hoje é a gente apresentar uma introdução aos conceitos mais formais da função quadrática. Então, a gente não vai estar trabalhando muito exemplos contextualizados, mas esses exemplos vão vir através dos exercícios, das atividades e do Tira Dúvidas. Então, nossa ideia aqui é mais focar um pouquinho nos conceitos iniciais, dessa parte assim, um pouco mais braçal, assim, mais formal do conteúdo, tá ok? Então, gente, a definição de função do segundo grau ou função quadrática é a seguinte. Uma função f definida dos reais para os reais chama-se função quadrática quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero, tal que f de x igual a ax² mais bx mais c para todo x pertencente aos reais. Então vamos lá, o que a gente está apresentando aqui? A gente está apresentando basicamente a cara da função. Como é que eu vou olhar para a lei de formação de uma função e perceber que se trata de uma função quadrática, de uma função do segundo grau? Então, o que eu tenho que observar? Eu vou observar que eu tenho um número multiplicando x ao quadrado, tenho um número multiplicando x e tenho um número sozinho, certo? Esses números a, b e c são chamados de coeficientes da função. Então, nesse exemplo aí, a gente tem um f de x igual a 3x² menos 2x mais 1. Então, os coeficientes da minha função são a igual a 3, que é o número que está multiplicando x ao quadrado. B igual a menos 2, porque é o número que está multiplicando x. E C igual a 1. C é o chamado termo independente, né? O número que está ali sozinho. Ok? Então, a gente identifica os coeficientes da função dessa forma. E aí chama atenção para alguns detalhes. Primeiro, se eu tivesse essa outra função aí, f de x igual a x² menos 4x. Quando eu vou identificar os coeficientes, eu tenho que perceber que esse x² é como se tivesse um 1 na frente dele. Ficaria 1x ao quadrado. Certo? A gente não precisa escrever esse 1 para poder saber que ele está ali. 1x² menos 4x. E o termo independente, o c, quando ele não aparece, eu subentendo que ele tem valor nulo, que ele é zero. Certo? Então, nesse caso, na função f de x igual a x² menos 4x, meus coeficientes seriam a igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 0. Ok? Nesse terceiro exemplo aqui, a nossa função é f de x igual a menos x² mais 500. Presta atenção aí na ordem, né? Às vezes a gente tem, os coeficientes aparecem numa ordem, não necessariamente é a da lei de formação formal, aí da fórmula. Né? Então, nesse caso, a gente tem aí, ó, multiplicando x ao quadrado, só tem o sinal de menos, mas a gente subentende que tem um menos 1 ali. Aí, quando eu vou para o segundo número que aparece, é o 500. Mas esse 500 não é o nosso coeficiente b, né? Porque o b é o número que multiplica o x. Como não está aparecendo essa parcela aí na minha soma, nessa minha equação, eu vou também subentender que o valor do b é zero. É como se tivesse um zero multiplicando x. Por isso ele não aparece, ele tem valor nulo. Ele some da minha continha. Então, nesse terceiro exemplo aí, o A seria menos 1, o B 0 e o C 500. Por fim, pode acontecer, inclusive, aqui de aparecer simplesmente um número multiplicando x ao quadrado. E aí, nesse caso, eu vou também entender que o que está multiplicando x é 0, o que está sozinho, né, o termo independente, é 0. Então, nesse exemplo aí, o A seria 10, o B 0 e o C 0.
Então, primeira coisa, eu consegui identificar na lei de formação da minha função, né, sabendo que ela é uma função quadrática, saber quem são os coeficientes A, B e C. Isso é importante. Outro detalhe importante de observar é esse aqui, ó. Para que eu tenha a minha função considerada como uma função quadrática, o coeficiente A, ou seja, o número que está multiplicando x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero, né? Porque o que acontece? Imagina que eu tivesse, ao invés ali, nessa minha primeira função, ao invés do número 3, eu tivesse um zero. Ficaria 0x ao quadrado. 0x ao quadrado é zero. Então, a gente acabaria anulando esse primeiro termo, essa primeira parcela da lei da função. E aí, quando eu olho para o restante, né, menos 2x mais 1, não é uma função quadrática. Trata-se, sim, de uma função afim, de uma função do primeiro grau. Certo? Então, por isso que eu tenho que ter esse A diferente de zero. Porque se ele for zero, eu não teria uma função quadrática, eu teria uma função afim. Ok? E aí, como é que a gente faz o valor da função? Já fizemos isso lá na parte da função afim, né? Então, a gente tem duas situações principais para trabalhar, que são, primeira situação importante, quando eu tenho o valor do x e quero saber qual é o valor que o f de x assume para um determinado valor de x. Isso é uma primeira situação. E uma segunda situação é onde eu tenho o valor do f de x e quero saber quais valores de x fazem com que a minha função atinja aquele valor para f de x. Tá? Tem nada de novidade aqui no conceito que a gente já vinha trabalhando. A novidade vai ser na forma de resolver. Então, vamos ver cada situação dessa aqui em separado. Primeira situação. Dada a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, determine os valores de f de x quando x for igual a menos 3, menos 1, 0 e 2. Ou seja, eu quero saber o valor de f de menos 3, f de menos 1, f de 0 e f de 2. Tá? Então, basicamente, eu consegui preencher essa tabelinha. Ó. Eu estou dando valores para x e quero saber o valor de f de x. Nenhuma novidade, né? Como é que a gente faz isso? A gente pega a lei de formação da nossa função e troca o valor do x pelo valor que o exercício está me informando aí. Então, o primeiro valor que ele me informa, x igual a menos 3. Qual é o valor da minha função quando x for igual a menos 3? Então, o que eu faço? Troco x por menos 3. Então, como é que ficaria aí nossa função? Ó? F de x fica f de menos 3. E aí eu pego a lei da função e troco x por menos 3. Então, x ao quadrado fica menos 3 ao quadrado, mais 2x fica mais 2 vezes menos 3. E esse menos 3 já era um termo independente, a gente só repete aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Menos 3 ao quadrado. Menos com menos é mais, 3 vezes 3 é 9. Então, aqui a gente vai ficar com 9. Aqui, mais 2 vezes menos 3. Mais com menos é menos, 2 vezes 3 é 6. Então, aqui a gente vai ficar com menos 6. Certo? Então, ó, nossa função, quando x for menos 3, nosso f de menos 3 é igual a 9 menos 6 menos 3. 9 menos 6 é 3. E 3 menos 3 é 0. Ou seja, o valor que minha função assume quando x é menos 3 é 0. Ou seja, f de menos 3 é 0. E a gente pode repetir esse processo para todos os outros valores aí de x. Ó. Só pegar a nossa função, troca o x por menos 1. E a gente vai fazer a continha e ver quanto dá aqui. Ó. Menos 1 ao quadrado é 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, nossa continha ficaria 1 menos 2 menos 3. 1 menos 2 é menos 1. E aí, menos 1, menos 3, menos 4. Certo? Fiz um pouquinho mais rápido aqui, mas
vocês podem fazer aí com calma, tá? Pega a função, troca o x por menos 1 e vê o valor que vai dar. Nesse caso, deu menos 4. Para x igual a zero, mais fácil ainda, né? X igual a zero, a gente sabe que esses valores onde aparece o x vão zerar. E aí o que vai sobrar é o termo independente, o número que estava sozinho. Que no caso aqui é menos 3. Certo? Bem parecido com aquela da função do primeiro grau, lembra? Quando x era zero, dava o valor inicial, lá o termo independente, o b. No caso aqui é o c, que já é o terceiro. Então, se x é zero, nossa função está valendo menos 3. E por fim, se x igual a 2, a gente troca x por 2, fica 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 3. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2 é 4 também. Então, a gente teria 4 mais 4 menos 3. E aí, 4 mais 4 é 8. Então, f de 2, né? A função, quando x vale 2, é igual a 8 menos 3, que é 5. Então, conseguimos preencher nossa tabelinha sem muitos problemas, né? Faz um pouquinho mais de conta do que na função afim, mas também não tem grandes problemas aí, porque é só substituir o valor do x e resolver uma expressão numérica. A segunda situação já vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente. Envolve uma continha um pouquinho maior, né? Então, olha lá. Determine, caso existam, para quais valores de x a função quadrática f de x igual a x² menos 6x mais 8 assume os valores f de x igual a 3 e f de x igual a menos 3. Tá? Então, o que eu estou querendo aqui? Eu quero saber o valor do x. Para que valor de x a minha função vai valer 3? Para que valor de x a minha função vai valer menos 3? Tá? E aqui eu coloco, inclusive, ó, caso existam, para quais valores. Porque eu percebo que aqui eu tenho uma função quadrática, uma função do segundo grau, e a lei de formação dela é uma equação do segundo grau. E vocês vão lembrar que para equações do segundo grau, a gente pode ter até duas respostas, duas soluções. Tá? Por isso que eu estou usando o plural aí. Então, bem, temos nossa função. f de x igual a x² menos 6x mais 8. Dessa vez eu não tenho o x. Eu quero saber para que valor de x minha função vai ficar igual a 3. Então, o que eu faço aqui? Ó? Pego minha função e igualo ela a 3. Pego a lei de formação da função, x² menos 6x mais 8, igual a 3. E aí eu vou resolver essa continha. Tá? Isso aqui é uma função do segundo grau, então o que eu faço? Eu tenho que deixar ela igual a 0. Então, pego esse 3 e passo para o outro lado do igual. Ele vai ficar negativo, vai ficar menos 3. E aí a gente vai ter lá a igualdade igualada a 0, né? Como eu tirei o 3 daqui, não ficou ninguém, ficou 0. Tá? Então, x² menos 6x mais 8 menos 3 igual a 0. A continha que a gente pode fazer aqui agora é o mais 8 menos 3. Né? 8 menos 3 é 5. Então, essa é a nossa equação do segundo grau na forma mais simplificada, né, igualada a 0, e a partir daqui a gente consegue resolver. Lembrando, como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Identifica A, B e C, então nesse caso aqui a gente sabe o A é 1, o B é menos 6 e o C é 5. Identificou A, B e C, você vai colocar eles na fórmula do delta, que é delta igual b ao quadrado menos 4ac. Estão lembrando? Muita gente está lembrando, né? Então, troco agora os valores. O b é menos 6, o a é 1 e o c é 5. E aí vamos fazer a continha aqui agora. Menos 6 ao quadrado, menos com menos, mais 6 vezes 6, 36. Então, aqui vai ficar 36. Menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5 é 20. A gente vai ter 36 menos 20. 36 menos 20 dá 16. Ótimo. Né? Um valor de delta positivo. O que significa? Né? Delta positivo quer dizer que a gente tem duas soluções, duas raízes para essa equação. E, além de ser positivo, é um número que tem raiz exata. Então, vai facilitar bastante aqui o nosso processo. Né?
Descobrimos o delta, vamos para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara diz que o valor de x é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vamos trocar mais uma vez os valores. O b é menos 6, o delta é 16 e o a é 1. Então, olha a nossa forma aqui. Ó. Menos b virou menos menos 6. Mais ou menos raiz de delta ficou mais ou menos raiz de 16. E 2 vezes a ficou 2 vezes 1. Aqui a gente vai ter menos com menos é mais, então esse 6 vai ficar positivo. Raiz quadrada de 16 é 4, então aqui vai ficar mais ou menos 4. E 2 vezes 1 é 2. Então, nossa solução ficou com essa cara agora. 6 mais ou menos 4 dividido por 2. Lembrando que a gente tem duas opções de solução, né? A gente tem 6 mais 4 dividido por 2 e a gente tem 6 menos 4 dividido por 2. 6 mais 4 é 10. 10 dividido por 2 é 5. Então, temos nossa primeira solução. 6 menos 4 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, aí a gente tem x igual a 5 e x igual a 1. São as soluções dessa equação. Ou seja, são os números que vão fazer com que são os valores de x que vão fazer com que a nossa função valha 3. Né? Lembrando que no começo aqui a gente pegou a nossa função e igualou a 3. Tá? A gente estava buscando que valores de x faziam com que a nossa função desse igual a 3. Então, esses valores são 5 e 1. Beleza? Isso é só parte da pergunta. Né? A outra parte é que valores de x fazem a minha função ficar igual a menos 3. Então, vamos ver. Pego mais uma vez a lei de formação da função, só que dessa vez vou igualar a menos 3 para poder resolver. A gente resolve da mesma forma, né? Equação segundo grau, tem que deixar igual a zero. Então, pega esse menos 3 e passa para o outro lado e vai ficar positivo. A gente vai ter x ao quadrado menos 6x mais 8 mais 3 igual a zero. 8 mais 3 a gente consegue juntar, vai dar 11. Então, está aqui a nossa equação da forma simplificada para a gente resolver. Onde os coeficientes são a igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a 11. Então, a gente alterou aqui o valor do c, né, comparado com o exemplo anterior. Aplicamos a fórmula do delta. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 11. Aí aqui o que acontece? Menos 6 ao quadrado a gente já sabe que menos com menos é mais, 6 vezes 6 36. Então aqui dá 36. E aqui vai ficar menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 11 44. Então nosso delta vai ser 36 menos 44. Opa, o que está acontecendo aqui? 36 menos 44 vai dar um número negativo. Porque no caso ele tem sinais trocados e o maior é o 44 que está negativo, né? Nesse caso específico vai dar menos 8. Qual que é o problema do delta ser negativo, de menos 8? Quando a gente vai fazer a fórmula de Bhaskara, a gente precisa tirar a raiz quadrada de delta. E nessa altura, né, do nosso conhecimento, a gente ainda não aprendeu a tirar a raiz quadrada de um número negativo. Né? Então, o que acontece? Dentro dos números reais, que é onde a gente está trabalhando, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai dizer? Como o delta é negativo, não existe x real que solucione a equação. Então, não vai existir valores de x que façam com que a minha função valha menos 3. Certo? Então, diferente da função afim, onde a gente conseguia sempre encontrar aqueles valores, né? Se fosse uma função contínua, a gente sempre ia conseguir encontrar aqueles valores. No caso da função do segundo grau, pode ser que a gente não encontre, pode ser que a gente não tenha solução. Pode ser que o x, que a gente está procurando, a gente não acha. Tá? Quando a gente for falar dos gráficos, essa situação já vai ficar mais clara, né? Mais óbvia para vocês. Por que às vezes não existe o valor do x? No gráfico vai ser mais fácil. Tá bom? Então, pessoal, a gente falou de valor da função. E aí, aqui já tem um gancho muito direto
para aquele último assunto que a gente trabalhou na função afim, que foi o zero da função. Tá? Então, vamos imaginar essa mesma situação aí, o mesmo exercício, só que em vez de eu falar assim, ache o x para que f de x seja 3 ou f de x igual a menos 3, eu peço assim, ó, determine, caso existam, os zeros da função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Então, o que eu estou querendo? Estou querendo o zero da função. Vamos lembrar o que é zero da função? Zero da função são os valores de x que fazem com que a minha função fique nula, fique zero, zerada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo a lei de formação da minha função e dessa vez eu vou igualar a zero. Eu quero encontrar quais os valores de x que fazem a minha função valer zero. Está mais simples do que os outros, né? É só igualar a zero e resolver. Tá? Como é que a gente resolve? Mesma coisa. Fórmula do delta, fórmula do Bhaskara. Então, identifique os coeficientes. A é 1, B igual a menos 6 e C agora vai ser 8. Então, vamos ver como é que fica aqui nossa fórmula do delta. Menos 6 ao quadrado, a gente já viu que dá 36 positivo, porque menos com menos é mais. E aqui, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Então, opa, ficou 36 menos 32. Legal, porque é um número positivo, né? É 4. O que significa que a gente vai ter duas respostas, duas soluções. E, além de ser um número positivo, ainda é um número que tem uma raiz exata. Então, nossa resposta não vai ficar com a raiz, né? A gente vai conseguir tirar esse delta aí da raiz. Tá? Então, aplicamos aí os valores na fórmula de Bhaskara. Então, troco o B por menos 6, troco o delta por 4, troco o A por 1. A gente vai ficar com essa continha aqui. Menos com menos mais, então 6 vai ficar positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2, e aqui 2 vezes 1 também é 2. Então, nossa fórmula de Bhaskara vai ficar com essa cara aí. 6 mais ou menos 2 sobre 2. Então, de novo, a gente vai ter duas respostas. 6 mais 2 sobre 2 e 6 menos 2 sobre 2. 6 mais 2 é 8 e 8 sobre 2 é 4. 6 menos 2 é 4 e 4 sobre 2 é 2. Então, a gente tem duas respostas, dois valores de x, x igual a 4 e x igual a 2, são os zeros desta função. Tá? X igual a 4 e x igual a 2, então, são os zeros da função quadrática aí, f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre função quadrática, somente uma introdução. Vou deixar vocês com alguns exercícios e na próxima semana a gente vai trabalhar o gráfico da função quadrática. Tá certo? Um abraço, um beijo, fiquem bem e até a próxima.